Para garantir os direitos do povo e os deveres do Estado, eu preciso de um Estado nacional forte. E eu gostaria, entretanto, de falar com menos rótulo e com mais conteúdo, coisas mais simples, que eu queria deixar assim como estacas do nosso debate. Uma questão é o seguinte, é essa, né? A derrota que nós sofremos foi muito funda. Pode levar muito tempo para a gente se recuperar. Pode levar, eu digo, porque a situação é tão imprevisível, que também isso é imprevisível. Mas os ventos do mundo e a situação brasileira parecem indicar que essa situação de defensiva em que nós fomos postos já no governo Dilma, que facilitou o impeachment dela, é uma situação que vai demorar para ser revertida. E num mundo que também está seguindo esse vento, quem está ganhando eleições tendencialmente é gente forasteira, é gente que faz o discurso contra a política, é o outsider, faz o discurso contra a política. E a população, com ódio, raiva da política, onde supostamente reside toda a corrupção brasileira, e o país não vai para frente por causa da corrupção, um diagnóstico bem reducionista, pode eleger um outsider, pode eleger um aventureiro. O Collor era isso, o Collor de Mello. Então, uma situação, companheiro, de defensiva, muito importante, uma derrota muito importante, que ocorre também dentro de uma defensiva maior, mais estratégica, digamos assim, não é? Porque o mundo vive uma crise capitalista que é a maior da história, junto com a de 1929. Esta ainda não encontrou saídas. Apesar de que eles conseguiram o essencial para eles resgataram os seus interesses com dinheiro público. Eles salvaram as bancas, salvaram as finanças, salvaram os grandes empresários, à custa de trilhões e trilhões e trilhões de dólares. O programa de enfrentamento da crise deles era austeridade para os trabalhadores, austeridade para a sociedade. A Itália tem uma reforma de previdência que a mulher aposenta com 42 anos, desde 2007 ou 2005. Nós estamos chegando nisso agora. Mas, ao mesmo tempo, eles jogam dinheiro de helicóptero. O termo é deles, não é meu. Para ver se o povo consome, para alimentar a indústria, para fazer rolar a economia. Mas não saíram da crise. E nós, companheiros, também tampouco temos uma saída boa para a crise, para favorecer o interesse do povo, da nação. Então, são situações de defensiva estratégica, né? E, além do que, nós vivemos num tempo de grandes fronteiras. São poucas os momentos históricos que houveram, com certeza, mas de tamanha fronteira de uma época. A fronteira atual de época parece com aqueles anos de 1500, quando nasceu o Renascimento. Por quê? Você tem grandes indefinições, mas você sabe que está se ultrapassando uma fronteira na ciência, na tecnologia, na inovação. Está se ultrapassando uma fronteira na quarta revolução industrial, que vai afetar profundamente o mundo do trabalho. O Márcio Postman sempre fala isso. Não vai ter emprego para todo mundo, não precisa. A tecnologia pode resolver muita coisa. Se ultrapassou uma fronteira do conhecimento e da comunicação, que afeta muito a consciência social. Como as pessoas pensam hoje não é do mesmo modo como nós pensávamos há 20, 30 anos atrás. Por causa das redes, das comunicações instantâneas, da superficialidade da rede. Então, tem muita interrogação e tem pouca resposta, né? Se a gente junta isso tudo, o primeiro problema, então, é esse. Eu acho que nós estamos numa derrota muito funda
E nós precisamos estudar mais que saídas a gente pode produzir para isso. Pode levar muito tempo e precisa, sobretudo, de muita paciência e persistência para falar com o povo. Porque se nós mesmos estamos assim um pouco estupefactos, imagine o povo, que acha que não tem acesso à informação adequada, etc., etc. Então, essa é a primeira questão. O que fazer diante disso? Eu não vou usar rótulo. Eu quero falar muito claramente. Nós precisamos resistir politicamente a essa situação imediata. Para resistir, só as nossas forças não são suficientes. Nós precisamos unir, numa só voz, uma grande maioria da nação brasileira. Quanto mais forças a gente tem que unir, mais o programa que vai nos unir é mínimo. Se você botar 10 bandeiras, nem a esquerda vai se entender. Então, para unir toda a sociedade, nós devíamos fazer um trabalho de resistência, dizendo o seguinte: companheiros, o país vai mal, nem preciso te explicar muito, está uma merda. E é o seguinte, nós achamos que só com eleição direta a presidente, nós podemos chamar o povo a opinar sobre qual a saída para a situação. E pela democracia, portanto, porque esse governo é ilegítimo e está matando os nossos direitos. Ele não tinha o direito de fazer isso. Então, só uma eleição direta. A democracia é para isso. Sem democracia, o trabalhador vai sofrer mais. A parte mais difícil dessa resistência é o que acho que foi o Márcio ou outro falaram aí, não me recordo agora. É que muita gente do povo pensa assim, olha, eu acho que era hora mesmo de botar fogo nessa política aí. Não aguento mais. E você tem que mostrar o contrário. Meu amigo, lamento informar, a política é a forma mais elevada da consciência social. Sem política, com P maiúsculo, não existe sociedade. Porque a sociedade é se governar e ter um Estado que fala em nome de todos. E sem a política nós vamos virar tudo pigmeu, né? Vai ser um bando de índio ali, um matando o outro. Então nós somos de acordo, tem que combater a corrupção. Mas dizer que todo o sistema político é podre é errado. Nós temos que combater o corrupto, o empresário e o político corrupto. Mas nós temos que salvar as empresas e temos que salvar as instituições. Porque para uma força como nós, que luta pelo interesse trabalhador, companheiro, fora da política, é muito pior. Fora da política é o hitlerismo, o nazismo, é o Trump, né, que acabou de se eleger, esse pessoal aí fascista da Europa, aí morreu, aí é pior ainda. A situação vai ficar ainda pior. Então, acho que nós temos que fazer essa resistência. E lutando por essa resistência, nós temos que ser capazes de produzir em menos ou mais tempo o que eu chamo de uma nova síntese programática. Nós temos que sermos capazes de dizer ao povo o que a gente faria e fará pelo país se houver uma eleição direta presidencial. Síntese programática, companheiros, vamos dizer, é um documento de 3, 4 páginas, como foi a Carta aos Brasileiros do Lula, que firmou o compromisso de que ele ia mudar o Brasil, mas não muito. Pode ter confiança aí os empresários que nós não vamos ferrar com ninguém. Hoje é outra carta aos brasileiros que precisa. Trabalhador, trabalhadora, essa crise ninguém aguenta, precisa ter eleição direta. Agora, nós temos que retomar o crescimento econômico e o nosso caminho para retomar é esse aqui, ó. E nós temos que tratar dos problemas que afligem a população. Para isso, precisamos de um Estado capaz de fornecer serviços de boa qualidade. Para isso, nós temos que aumentar impostos dos mais ricos. E para isso, nós temos que adotar soluções extraordinárias neste momento de crise. E quero dizer mais, para isso, caiu a nossa ficha, nós temos que tratar de segurança pública. Porque se tem coisa que a esquerda não quer saber, é de segurança pública. Fica aí falando que é coisa da pobreza social ou problema do direito humano. Não é só isso. Segurança pública é um elefante do tamanho de um bonde no mundo todo. O que nós faríamos pela segurança pública? Bom, uma nova síntese. 3, 4 páginas para dizer isso. O problema é que essa nova síntese também tem que ser unitária. Não basta só eu ter clareza. Tem que ter mais gente.
E aí a gente encontra a forma organizativa de ver o que a gente faz com essa síntese. Vamos disputar a eleição junto? Não, não vamos. Vamos nos separar? Tá, mas a síntese é essa. Nessa síntese eu junto desde um empresário, Luiz Carlos Bresser Pereira, que nem é da esquerda, até um Chico Buarque, até um Lula, até uma Luciana Santos. Bom, tudo bem. Então é isso, companheiro. Resistência e perspectiva. Porque você não faz a resistência se você não der perspectiva para o povo de que há uma saída. Todas as saídas, companheiros, são fruto da luta de classes, de interesses de classe. A nossa vai ser diferente deles. Mas, em geral, eles têm mais força que a gente. Então, a única força que a gente pode mobilizar é o povo. Por isso, todo esse esforço paciente, persistente, de falar ao povo. Terceiro problema. Não, faça aqui um parêntese. Que eu não fiz, e eu acho que o Elias também não deu tanta ênfase, mas ele pensa assim. A situação brasileira é indesligável da crise mundial do capitalismo. Nós não podemos atribuir os problemas do Brasil só à crise mundial do capitalismo, mas ela é indesligável. A situação só deteriorou, não é só pelos erros da ou pelas dificuldades que houveram no governo. É porque a terceira fase da crise capitalista mundial atingiu em cheio os países emergentes. Nós vamos ter 10% de queda do PIB em 2 anos, mas a China reduziu de 10,5% para 7%. A Rússia está com PIB esse ano de menos crescimento negativo de 3,4%. Ou seja, Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul e México são os países medianos ali, né? Tudo afundou. Então, qual é o problema? É indesligável. Para mostrar que no sistema capitalista, ou quem participa do sistema mundial do capitalismo, não vai crescer a economia só porque quer, ou o tempo todo, ou quando quer. A economia tem suas leis objetivas. Não é fácil sair dessa, porque o Brasil está ligado por todos os lados, por esses laços capitalistas, financeiros principalmente dito. E como ele disse eu estou ainda no parênteses, como ele disse do Inácio Rangel, o capitalismo é um sistema dinâmico, equilíbrio que gera desequilíbrio para gerar novo equilíbrio. Em cada uma dessas fases ocorrem crises. São crises cíclicas de diferentes tipos, mas que comprometem a acumulação capitalista durante alguns anos. Elas podem produzir depressão econômica, recessão, estagnação, inflação. Cada crise tem a sua cara. A atual crise mundial é de estagnação, com deflação, que é o pior dos riscos. A economia congela, ninguém consome, ninguém consegue fazer nada. O Brasil é atingido por isso. Então, as soluções que a gente vai encontrar, não é só da nossa vontade, não. O Brasil vai crescer, tem que crescer, precisa crescer e nós sabemos como crescer. Espera aí, tem contingenciamentos. É tudo um processo, como ele diz. E o capitalismo, sendo um sistema desse tipo, ele não tem saída para essas contradições, historicamente, não adianta, ele sempre vai ter crise, na crise sempre vamos pagar o preço, mas cada crise produz uma reestruturação, e ele retoma o círculo da acumulação em outro patamar. Eu acho importante dizer isso, porque o Brasil é parte disso. Nós não temos soluções milagrosas para a economia. O que nós temos são opções. Eles têm a dele, nós temos a nossa. Por exemplo, pega esse problema da reforma da Previdência. Eu vou simplificar. O Elias fala corretamente. Dizem que é para retomar a confiança. É claro. O empresário pensa assim: eu não confio na capacidade do Estado pagar essa dívida pública. Então, o Estado tem que diminuir os gastos fiscais. A melhor forma é a reforma da Previdência. Agora, a última parte é o seguinte: se eu reduzo os gastos fiscais, eu reduzo a dívida pública. Portanto, o Estado pode recomeçar a tomar dívida para continuar me pagando 14% de juros. É tudo luta de interesse. E eles vão dizer que essa saída melhor que tem, bota na Globo, todo mundo acredita, como o Elias tentou desmascarar Nós temos a nossa, companheiro.
E a nossa, já para concluir, a nossa, basicamente, é um projeto nacional de desenvolvimento, do qual o crescimento econômico é parte integrante. Vejam só o que eu quero dizer. Não há nenhum problema do nosso povo e do nosso país, países como o Brasil, um dos 5 maiores do mundo em população, território e PIB, aliás, um dos 3 maiores do mundo, que é Estados Unidos, China e Brasil. Não, é a Índia, é um dos 5. A Rússia já era, mas deixou de ser. Nenhum problema pode ser resolvido sem desenvolvimento. Eu não vou resolver a segurança pública se não tiver desenvolvimento. Eu não vou garantir direito das lésbicas se não tiver desenvolvimento. Eu não vou garantir saúde se não tiver desenvolvimento. Eu não vou garantir a luta contra a discriminação racial se eu não tiver desenvolvimento. Então, é um plano nacional de desenvolvimento. Porque o sentido disso, companheiros, é o seguinte: o Brasil precisa de um Estado nacional forte, capaz de fazer o projeto nacional de desenvolvimento com uma estratégia clara, madura, experiente, sagaz, que, portanto, significa que o problema da afirmação nacional é o problema central da nossa época. É meio complicado entender isso, porque sempre foi, mas hoje mais do que nunca. Porque, para garantir os direitos do povo e os deveres do Estado, eu preciso de um Estado nacional forte. Quem tem Estado nacional forte resistiu muito melhor à crise, como é o caso da China. Porque o caso da China tem um poder político popular, do Partido Comunista deles lá. O Brasil não teve força, nem clareza suficiente para fazer a sua defesa do seu interesse nacional perante a crise mundial. Tentamos, mas não conseguimos, porque não tínhamos força, além de não ter clareza. Além de não ter clareza. Para ter força, você precisa força para perseguir seu caminho próprio, soberano, mas num mundo cujos poderes são os poderes das potências imperialistas, os poderes da comunicação mundial, os poderes financeiros que mandam e desmandam, os poderes militares, os poderes diplomáticos, os poderes políticos do mundo, como é que eu vou enfrentar isso? Eu vou enfrentar se eu tiver o Estado Nacional na luta conosco. Então, o problema de um projeto nacional é o centro da questão. Aí sim eu organizo um projeto de nação. A luta pelos direitos é fundamental, indispensável. Mas a luta pelos direitos sociais, humanos, saúde, educação, direito à identidade, mulheres, negros, ou o que seja, LGBT, são indispensáveis, porque são da causa democrática, mas elas não organizam um projeto de nação. E você só lutar pela democracia também não organiza um projeto de nação. Isso vocês teriam que pensar melhor. Em nome da democracia, é que se matou o Gaddafi na Líbia, se matou Saddam Hussein no Iraque, se destruiu um país que tem 5.000 anos de vida, que é a Síria. Tudo em nome da democracia. Se fez a revolução das primaveras árabes no Mediterrâneo. Em nome da democracia, Lava Jato, que é destruir o nosso sistema político. Então, a democracia também não é neutra, companheiro. É democracia de um lado ou do outro. Como? Eu não posso só afirmar os direitos democráticos, os direitos humanos, ou só as causas identitárias. Eu tenho que botar isso tudo dentro de um projeto de nação. Então, para o PCdoB, que é uma perspectiva mais de fundo, o Projeto Nacional de Desenvolvimento é o caminho para o Brasil se afirmar, se desenvolver e poder abrir o rumo socialista. Mas aí é um outro debate. Faz parte da perspectiva. Mas eu acho que, de imediato, nós precisamos construir uma síntese programática. Além de conversar muito com o povo, tem outro problema no Brasil. Nós precisamos conversar mais entre nós.
Nós precisamos conversar com Lula, que precisa conversar com o Ciro, que precisa conversar com o PDT, que precisa conversar com o Bresser Pereira, para se entenderem. Esse é um período desse tipo. Dá para a gente fazer alguma coisa junto? Dá para voltar a dar esperança para o nosso povo? Será que a gente consegue? O que é que você pensa? Não, isso eu não sei. Ah, então tá bom. Fica cada um com a sua verdade. No Brasil, companheiro, as grandes mudanças, finalizo, só aconteceram quando amplas forças se uniram em torno de uma proposta comum. Às vezes eram forças até antagônicas antes. Teotônio Vilela foi um grande democrata, mas era um usineiro de direita, passou para o nosso lado. A abolição foi assim, a independência foi assim, ou seja, no Brasil, a unidade é a bandeira da esperança. Uma força só não muda o Brasil. Esse foi o grande erro do PT. O PT se sentiu tocado por Deus, achando que as vitórias são irreversíveis. Queria mandar em tudo e em todos. Todos tinham que girar ao redor dele. Não deu. E não vai dar, nem se fosse o PCdoB. E é nisso que a gente vai mexendo com interesses, menos com rótulos. Ah, mas a frente ampla, não estava falando da frente ampla, eu estava falando da resistência. Ah, mas a perspectiva. Eu falei, a perspectiva é um pacto produtivo trabalhista. A base social é essa. E aí vale mais a realidade do que os desejos. O empresário quer desenvolvimento, porque a forma dele enriquecer é acumular. Ele vai olhar se isso é mais fácil conosco ou se isso é mais fácil com o Temer. Durante os anos Lula, eles adoravam. Todo mundo ganhou dinheiro, inclusive o pobre. Todo mundo ganhou. Aquilo se chamava estratégia ganha-ganha. O Lula acreditava na estratégia ganha-ganha. Todos ganham, que foi a carta aos brasileiros. Isso acabou hoje. Nós temos que ter outra estratégia. Mas que você vai mexer nos interesses, principalmente da indústria, porque o país se desindustrializou, era uma das grandes indústrias integradas do mundo, hoje produz 9% do PIB, 8 ou 9%. Uma vergonha. A indústria brasileira, que era uma potência, fizeram mais ou menos como na história do Brasil. O Brasil teve o ciclo do ouro, né? Durou uns 20 anos, acabou. Depois teve o ciclo da borracha, durou uns 10 anos, acabou. Depois teve o ciclo do café, durou aí uns 20 anos, acabou. Até que teve o ciclo da indústria, durou uns 40 anos e está acabando, né? É uma vergonha isso. Mas é no interesse, companheiro. Nós temos um caminho, vamos junto? Vocês defendem o interesse de vocês, nós o nosso, mas pelo bem da nação brasileira, pelo bem do desenvolvimento. O empresário é movido a interesse, não a ideologia. É claro que a força ideológica hoje, disso daí, da política macroeconômica, é poderosíssima. O cara se acha um peixe fora d'água. Se ele tiver que combater a força das finanças mundiais, ele precisa do Estado Nacional. E é uma luta. E nessa luta, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Sobretudo se for democracia eleitoral de massas. Como eu disse, uma eleição te pode levar para cá, a outra eleição pode te levar para lá. Tem muita alternância. Mas os interesses são esses. Eu acho que tem aqui uma visão coerente, que não é só minha, não é só do PCdoB. Mas eu finalizo a resposta da Ana, embora não esteja utilizando o termo frente ampla. Que eu acho que o projeto nacional de desenvolvimento, ele tem que se apoiar, neste momento, na defesa da Constituição, porque ela foi violada pela democracia, e tem que se apoiar fundamentalmente no patriotismo popular. O povo é patriota, o povo gosta do Brasil, o povo quer um Brasil melhor, o povo se sente identificado, o povo gosta de ser brasileiro. É esse patriotismo, não é o patriotismo dos empresários, que pode segurar essa bronca conosco. Porque na primeira curva do caminho o cara te larga, como largaram a Dilma, e cai fora. É interesse. Ele está endividado, ele pode acabar, ele pode falir. Ele falou, eu vou entrar nesse bonde aqui, nesse vagão. É o último vagão, mas eu vou entrar nele, para não morrer. Mas o patriotismo popular não. O patriotismo popular foi quem fez a independência, foi quem fez a abolição, foi quem fez a república, foi quem fez a revolução, apoiou a Revolução Burguesa no Brasil de 1930, combateu a ditadura e sustentou Lula.
E é nele que a gente tem que se apoiar, em defesa da Constituição e das forças do patriotismo popular. Muito obrigado para vocês por terem me ouvido e muita luta para nós.